meus amigos queridos. E eu estou trazendo hoje uma passagem que Jesus fala sobre uma mulher, a mulher samaritana dessa vez. A importância das mulheres na vida de Jesus. E a nossa fala vai se embasar em duas obras. Primeiro, o Evangelho, o Novo Testamento, é claro, que se encontra lá no capítulo 4 de João, do Evangelho de João, versículos 5 a 42, portanto é uma narrativa longa, por isso que nós não vamos ler, nós vamos comentar com vocês, porque é muito extensa essa narrativa e vai ficar muito cansativo. E também nós vamos somar ao Evangelho o livro Primícias do Reino, capítulo que fala sobre a mulher samaritana, que é um livro escrito por Amélia Rodrigues em espírito, e psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Então vamos lá. Primeiro vamos entrar na nossa história, há 2000 anos atrás, lá na Palestina, quando Jesus, vamos falar um pouquinho antes de adentrarmos na história propriamente dita, o contexto da Samaria da época, que tudo vai acontecer numa cidade chamada Samaria. Samaria era um local que era uma cidadezinha pequena, mas histórica, porque lá passaram muitos patriarcas. E o patriarca mais conhecido, um dos mais conhecidos e comentados no Velho Testamento, é o pai Jacó. E foi lá também que Josué levou o povo eleito a jurar fidelidade à aliança do Deus único. Então era uma cidade que ficou conhecida historicamente. E foi lá também que Jesus resolve se dirigir com seus discípulos num dia, lá 2000 anos atrás. Jesus resolve sair de Jerusalém em direção à Galileia. E os judeus normalmente, quando iam à Galileia, eles usavam o percurso do Rio Jordão, ladeando ou circundando o Rio Jordão pela Estrada Real, que era uma estrada que era conhecida como a estrada principal, que passava por Jericó e Bataneia. E num determinado momento Jesus desvia o caminho e começa a galgar as montanhas do Efraim. Então ele troca um trajeto como se fosse uma espécie de oásis, pela beleza, pela água, porque era tudo circundado pelo Rio Jordão, pela Estrada Real, por um lugar íngreme, desértico, que eram as montanhas de Efraim. Era um local bastante perigoso, porque era deserto, era cheio de pedregulhos e obstáculos, e principalmente era um lugar que as pessoas que eram os judeus evitavam de irem por aquele local, porque ali havia Samaria e os judeus e os samaritanos eram povos inimigos, vamos dizer assim. Havia um conflito entre esses dois povos. Mas Jesus tinha um propósito, obviamente, para se dirigir a Samaria. E então, nós vamos encontrar Jesus e os apóstolos chegando a Samaria, aos limites da Samaria, mais ou menos ao meio-dia. Pensem, um deserto com sol escaldante. E logo eles avistam nesse limite da Samaria um poço, chamado Poço de Sicar. Amélia Rodrigues, ela é muito bucólica, ela é muito poética ao fazer essas narrativas. Então nós vamos ver os detalhes psicológicos desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Além do aspecto que está narrado no Evangelho de João, como eu já havia dito. Quando Jesus chega nas cercanias daquele poço, os discípulos têm muita fome e vão até a Samaria, que ficava um pouquinho mais alto do que o poço, para buscar alimentos. E Jesus fica sozinho ali sentado perto do poço, como ele não tinha jarra, nem um copo, nada para tirar água do poço, que ele estava sedento. Ele vê logo que se aproxima desse poço, e esse poço era um poço muito conhecido, que era o poço que
Jacó delegou ao seu filho, depois da sua morte, o seu filho, um dos preferidos de Jacó, que era o filho José, o filho primogênito da sua esposa mais querida e mais amada, que era Raquel, porque Jacó tinha outras mulheres. Ele delegou a José esse poço e essas terras. Então, ali era um espaço muito... era um orgulho, vamos dizer assim, dos samaritanos. Um espaço de muita honra para aquele povo. A mulher vem descendo uma mulher com cântaro nos seus ombros. E quando ela vem descendo ao encontro de Jesus e para perto do poço, Jesus olha para aquela mulher e diz para ela: dê-me de beber. E ela olha, espantada, para aquele homem. Como esse homem veio me pedir de beber? Porque ela percebeu que ele era um judeu, pelo sotaque dele, pelas roupas dele e pelo cabelo à moda nazarena. E naquela época não havia amizade entre esses dois povos. Então ela pergunta na lata assim para Jesus: como tu, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, que te dê água? E Jesus, com um olhar sereno, como sempre, aquele olhar sereno e cândido, ele fala para ela: se soubesses quem te pede água, tu lhe pediria, e ele lhe daria a água viva. Agora vamos fazer um adendo. Água viva. Pensemos que a água para aquele povo do deserto era uma escassez danada. Até hoje, é escassa a água na Palestina. Os povos da Palestina e os orientais, eles conheciam a água como dom de Deus, de tão escassa e preciosa que ela era. E Jesus está prometendo para essa mulher uma água viva, uma água corrente, uma água saudável, boa para a saúde. Ele está prometendo para essa mulher uma água que é uma água que vai matar a sede dela. E voltando ali à narrativa, ela diz: tu não tens como o que me dá para eu tirar água desse poço para ti. De mais a mais, o que é essa água viva? Como quem diz: eu não conheço, nunca ouvi falar. E Jesus olha novamente com candura para aquela mulher e diz... Aí ela pergunta antes de Jesus, ela diz: eu não conheço água viva. E de mais a mais, tu és maior do que Jacó, nosso pai, que desse poço descedentou toda a sua tribo e todo o seu gado? Por acaso tu és maior que ele? E Jesus fala: quem beber dessa água sempre voltará aqui, porque voltará a ter sede. Mas da água viva que eu estou oferecendo, aquele que a receber será fonte a jorrar para a vida eterna. E ela fica ali embasbacada com a promessa de Jesus. Como assim água jorrar para a vida eterna? E ela aceita de pronto a água. Me dá então dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, Senhor. E nunca mais tenha que voltar aqui e apanhar dessa água. Me parece que ela não sabia muito bem a proposta de Jesus, porque ela estava ligando a água material. E na verdade estava ali querendo que ela bebesse em espírito daquela água. Era o primeiro ensinamento dele, uma água que nunca mais terá sede, porque o espírito saciado não tem sede de fome, não tem sede de justiça, não tem medo, não tem nada, porque ele está descedentado, ele está apaziguado, ele está embevecido com a água espiritual, que são os evangelhos do Cristo, que é a nossa boa nova que Jesus veio trazer. E ele diz, antes de dar essa água viva que ele promete a ela, ele pede que ela vá buscar o seu marido. E ela olha para aquele homem e olha e responde com simplicidade: eu não tenho marido. E ele disse para ela: nisso dissestes a verdade. Tu não tens marido, tiveste 5 maridos, mas esse que agora você chama de marido não é
teu marido. E ela fica ali embevecida. Meu Deus, o que está acontecendo? Que esse homem sabe sobre a minha vida. É um profeta, com certeza, ela pensa. Mas aqui vamos fazer um adendo que a Amélia Rodrigues faz, que eu não vou deixar passar, porque é uma reflexão muito profunda sobre essa mulher. Jesus, obviamente, que quando fala desse marido, não é para humilhá-la. Quando ele fala sobre essa questão tão íntima dela, não era para botar o dedo na ferida dela. Era para ela compreender que naquele momento ela estaria aberta, uma vez que ela aceita a água em abundância, ela estará aberta para uma nova fase da vida dela. Porque ele consegue ler a mente daquela mulher. E ele vê quantas noites indormidas ela passou. Quantas inquietações que giram na cabeça dela, que são disfarçadas por sorrisos falsos. Ele percebe naquela mulher que ela vive sofrendo humilhações junto ao seu povo. E ele percebe também, Jesus percebe, que na cabeça dela, ela se sente inadequada por ter nascido mulher. E vamos aqui chamar, como a Amélia Rodrigues fala, ali nesse capítulo, que nunca foi tão atualizada essa história da mulher samaritana. E para os nossos tempos de hoje ela ainda é muito atualizada. Por quê? Porque ainda nós mulheres ainda sofremos preconceitos. Nós mulheres ainda somos muitas vezes ainda tidas como inferiores aos homens. O salário das mulheres ainda são inferiores aos dos homens, exercendo as mesmas funções. E aquela mulher, ela tinha vergonha da vida que ela levava. Ela tinha vergonha do passado dela e do presente, que ela estava com uma pessoa que não era o seu marido. E Jesus entendia muito bem isso, porque ele nos aceita como nós somos. Ele só queria que ela caísse em si. E ela sentia na pele, e ela observando a vida de outras mulheres, que aqueles que tombam, eles são sempre julgados por terem caído. Assim como as flores são sempre culpadas por serem esmagadas pelas patas dos animais que não saem da sua frente para passarem, não pedem permissão para passarem. Então ela se sentia espedaçada, humilhada, e Jesus percebia isso no íntimo dela. E quando ela percebe, voltando lá ao nosso diálogo, quando ela percebe que Jesus sabe da vida pregressa dela, e aqui nós vamos falar algo simbólico que é importante que nós falemos aqui, que Jesus representa o 7º homem na vida dessa mulher, que vai abrir os seus caminhos, porque o casamento de Jesus é com a humanidade inteira. Ele quer casar com aquela mulher, ou seja, quer oferecer a ela uma vida em abundância, com a água viva que ele está prometendo, para que ela saia daquela vida que ela mesma não aceita, que ela mesma se acha culpada de ter deixado cair-se em sedução. E como ela vê que ele é profeta, ela mesma pergunta para Jesus: vejo que tu és profeta. Então, se tu és profeta, me responde uma dúvida. Eu estou falando com as minhas palavras, né? Porque o evangelho é todo mais sofisticado, e eu estou aqui fazendo de uma forma bem simples esse diálogo da mulher samaritana com Jesus. E ela pergunta: tu és um profeta? E já que tu és um profeta, me responda, que eu tenho dúvidas. Onde nós devemos adorar Deus? Nós devemos adorar Deus no monte, aqui em Garizim ou Gerizim, que muitos falam Garizim, outros falam Gerizim, aqui na Samaria? Ou nós devemos adorar Deus lá no templo de Jerusalém, lá no templo de Salomão em Jerusalém, lá que vocês, judeus, amam a Deus e adoram Deus? E Jesus olha para aquela mulher, não perdendo a sua candura, e diz para ela: acredite-me, confie em mim. Chegará um dia que os homens, e esse dia é hoje, esse dia é agora, é já, que os homens que verdadeiramente adoram ao Pai, não adorarão nem lá nem acolá, nem aqui nem acolá. Adorarão Deus em espírito e em verdade. Porque Deus tem que ser adorado dentro dos nossos corações.
E ele continua: vocês samaritanos, né? Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que já conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E nós aqui ficamos um pouco perplexa. Como assim? Jesus está fazendo discriminação? São só os judeus que merecem serem salvos? A salvação vem dos judeus? Como assim? É lógico que Jesus está falando que a salvação vem dos judeus porque ele é o Messias. E eles sabiam que adorar a Deus, ele estava pregando isso, ele veio para pregar a boa nova. Ele estava exatamente pregando isso, que adorar a Deus em espírito e verdade é adorar a Deus no coração. Que não existem dogmas para nós adorarmos Deus. Não existem lugares específicos. O templo de Deus é no nosso coração. Nós edificaremos o templo de Deus pelos nossos sentimentos, pelos nossos bons pensamentos, pelas nossas boas atitudes. É esse que é o verdadeiro amar a Deus. E ele estava ensinando para aquela mulher. E ela fica pensando inebriada com tudo aquilo que ele falou. Tudo era muito novidade para ela, o que ele falava naquele momento. Tudo era novidade. E ele pergunta para ela, e ela diz assim: eu sei que virá um Messias, um enviado de Deus, e explicará muitas outras coisas que nós não conhecemos. Como quem diz, você já está explicando muitas coisas, mas virá, você é um profeta, mas virá um maior ainda, que explicará muitas outras coisas. E Jesus, escorrendo o suor do seu rosto, Amélia Rodrigues narra que ele muito emocionado. E eu fico emocionada nesse ponto da narrativa, porque eu me coloco no lugar, imagina se fosse comigo, como eu não estaria me sentindo, ouvindo ele falar para ela: na verdade eu sou o Messias. Eu sou o Messias, aquele que fala contigo. E ela não aguentou mais. Ela foi conquistada, completamente conquistada por aquele homem. Aquele homem, naquele momento, era um homem que nunca havia tocado o coração dela como qualquer outro que ela via, qualquer ser humano que havia pisado naquela terra. E ela fala para Jesus: eu vou lá chamar os meus conterrâneos. Eu posso chamar os meus conterrâneos? Ele disse: claro. E vamos dizer que nesse momento os discípulos já estão ali no final dessa conversa da mulher samaritana com Jesus. Eles já voltaram com o alimento. Mas eles não fazem nenhuma pergunta para Jesus. Eles não perguntam nada. E ela sobe, como eu disse, o poço era um pouquinho mais baixo do que a cidade da Samaria. Ela sobe para chamar os seus conterrâneos. E Jesus fica ali com os discípulos e eles oferecem comida para Jesus. Toma aqui, mestre. Tome aqui a comida que trouxemos, o alimento. E ele diz: o meu alimento vós não conheceis. Porque os discípulos estavam fixados no pão da carne. E Jesus estava fixado no pão do Espírito. Ele estava levando uma boa nova para aquela mulher. Ele estava libertando aquela mulher e todo aquele povo da ignorância. E eles ficam olhando: acaso já trouxeram comida para ti? Ainda não entenderam as palavras de Jesus. E ele fala: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Esse é o meu alimento. E aquela mulher, nesse meio tempo, ela volta com alguns que conseguiram entender a profundidade daquele diálogo, porque a mulher veio tão embevecida, com tanto amor no seu coração e com um olhar tão esplendoroso, que eles decidiram, alguns, descerem e conhecerem o Messias. E quando chegaram, esse pedaço eu vou ler, porque não quero perder nenhuma desse fragmento do que Jesus fala aqui, porque é muito, muito importante que nós pensemos nisso. Jesus fala assim, quando estão todos reunidos, os discípulos e os samaritanos: não dizeis vós que dentro de 4 meses chegará o tempo da ceifa? Pois bem, eu digo-vos, erguei os olhos e vede, os campos estão brancos para a ceifa.
Aqui, porque nós sabemos que nós temos que ler na profundeza das Escrituras. Nós não podemos ficar só no supérfluo, só na superfície, sob pena de nós não entendermos a grandeza dos ensinamentos de Jesus. Jesus aqui está comparando o campo pronto para a colheita daqui a 4 meses com o coração daqueles samaritanos que estavam prontos para colher a boa nova. Que havia chegado o tempo de consolação e reconciliação. Havia chegado o tempo que aquelas pessoas mereciam, porque estavam muitos com corações preparados para receber esse recado que Deus o enviara a mandar. Que todos nós somos filhos de Deus. E não há lugar específico para nós amarmos a Deus, desde que nós amemos os nossos irmãos. E ele continua. O ceifeiro, Jesus continua, o ceifeiro já recebe o seu salário. E recolhe o fruto para a vida eterna. De modo que o semeador se alegra juntamente com o ceifador. Pois nisso se verifica o ditado, um é o que semeia, e o outro o que colhe. Enviei-vos a ceifar o que vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós aproveitavos do seu trabalho. Aqui Jesus está explicando que ele naquele momento é o semeador. Ele está dando de graça as sementes do Evangelho. Ele está dando de graça para eles colherem, aqueles que tiveram ouvidos de ouvir e tiverem olhos de ver, a boa nova. Descedentando as inquietações humanas, descedentando os nossos medos, as nossas angústias. Nós somos os ceifadores, aqueles eram os ceifadores da época, os povos ali reunidos. E Jesus, olhando para aquele povo, continua. É necessário na colheita agradecer antes aqueles que semearam. Quer dizer que nós devemos sempre ser gratos por todos aqueles que vieram antes de nós. Os discípulos, por exemplo, estavam colhendo o que eles não semearam, mas eles semeariam depois para os novos povos. E outros colheriam daquelas sementes. E assim é a vida, é a harmonia da vida. Ora uns semeiam, outros colhem. E aqueles que estão colhendo depois semearão e outros colherão. Essa é a beleza do ensinamento de Jesus para essa mulher e para esse povo e para os seus discípulos, que precisavam também. E Jesus fala algo que me calou muito também no coração. Eu chorei muito, na verdade, quando li esse livro, esse capítulo da Amélia Rodrigues, porque me calou fundo o que ele vai falar agora. Todos os indivíduos no mundo têm um papel a desempenhar, sempre importante. Enquanto a escala de valores classifica-os qualitativamente, o amor iguala-os em significado. Tanto é nobre aquele que desmata a gleba, quanto o que a enriquece de sementes, ou aquele outro que lhe recolhe os grãos. Então ele está falando que qualitativamente existe uma escala de valores. Óbvio que existe qualitativamente uma escala de valores. Porque nós somos espíritos, aquele quer dizer que nós somos espíritos em diferentes momentos evolutivos. Uns estão mais adiantados, outros estão um pouquinho menos adiantados, e outros estão menos ainda. E a nossa opção é estar sempre na retaguarda para aqueles que estão, dando a mão para aqueles que estão na nossa retaguarda e dando a mão para aqueles que querem nos puxar para cima. Que Deus não despreza ninguém. No significado, o amor é igual para todos. E ele fala desde aquele que desmata o planeta, desde aquele que semeia, mas também daquele que colhe. Deus ama todos igualmente. Nós, pela nossa pressa ou pelo nosso comodismo, que teremos qualitativamente um lugar maior ou menor. Porque a pressa é nossa de evoluirmos mais rápido ou mais devagar. Nós sabemos que nós todos estamos fadados à perfeição relativa. Isso é um fato que nós não podemos negar, ainda que queiramos. E Jesus complementa. Não é fundamental saber quem veio antes e menos ainda identificar aquele que virá depois. Falando sobre a importância de nós não nos apegarmos a essas coisas de quem eu fui, quem que fez isso, quem fez aquilo. O importante é que está ali vários profetas,
vários sábios, vários filósofos, vários sábios da humanidade vieram compilar tudo aquilo que nós hoje estamos nos debruçando. Esses foram aqueles nossos antepassados que trouxeram coisas maravilhosas para a gente, mas não nos importa saber quem virá depois, porque a vida cumpre o seu destino. E é importante que nós só possamos colocar na nossa cabeça o seguinte, que nós seremos os semeadores. E o importante é que, se puder, que possamos semear a partir de agora. Porque quantas e quantas encarnações nós fomos negligenciando essa semeadura. Fomos negligenciando essa questão de deixarmos sempre para depois. Depois eu melhoro, depois eu venço esse obstáculo, depois eu vou ter várias vidas, ainda mais para quem acredita em reencarnação. Muitos acreditam em mim. Muitos de nós que ainda acreditam em reencarnação, esperam para outras vidas. Aí eu não tenho fôlego, eu vou deixar para depois. Mas nunca foi nos dito que não seria difícil. Nunca nos enganaram. Jesus nunca nos enganou, nem os benfeitores espirituais nos enganam, dizendo que a nossa trajetória será difícil ou fácil. Muito pelo contrário, eles dizem que é difícil. Eles dizem que nós precisamos, muitas vezes, de muito esforço e persistência, porque só o bom ânimo, ele tem que ser também perseverante, aquele que quer modificar. E Jesus continua: sucedem-se as gerações à semelhança das águas que passam sobre uma ponte. É provável que retornem como chuva enriquecedora, porém não importa sabê-lo por enquanto. Ou seja, ele compara a nossa reencarnação e desencarnação, porque a água corre e depois ela volta em formato de chuva. Nós estamos aqui hoje colhendo e amanhã voltaremos, mas não sabemos quando, semeando tudo aquilo que, tomara Deus, que voltemos semeando aquilo que nós não plantamos, mas que colhemos nessa encarnação. E vamos então entender que os samaritanos ficaram ali admirados, impactados, melhor dizendo, segundo Amélia Rodrigues, com as palavras de Jesus. Convido vocês a lerem não só esse capítulo, mas todo o livro Primícias do Reino, porque ele é maravilhoso. Ele cala os nossos corações, é como se nós estivéssemos vivenciando aquele momento com Cristo. É como nós fôssemos cada personagem que ali está com Jesus. É assim que eu me senti quando eu li esse capítulo. Mas voltando, Jesus foi convidado por aquele povo para que ficassem 2 dias, ele e seus discípulos, na Samaria. E Jesus aqueceu de coração, porque ele veio para todos. Ele era só amor, ele é só amor. E ele aceita e fica lá na Samaria por 2 dias. E obviamente que ele aproveita esses 2 dias. Segundo Amélia Rodrigues, durante o dia, debaixo das árvores, para amenizar o calor da região, ele ficava conversando sobre o reino de Deus, ficava falando sobre esperanças, sobre o amor de Deus por cada um de nós, explicando aquele povo que estava atormentado pelo separatismo, pelas essas amarras e algemas que eram impostos pelas paixões humanas e não por Deus, levando o acolhimento para aqueles que estavam combalidos, o seu magnetismo que revigorava os corações daqueles que os ouviam. Noite, debaixo do céu estrelado, Jesus ficava ali a falar sobre o objetivo da vida corpórea, sobre a transitoriedade do corpo físico e sobre a necessidade de evolução que cada um de nós, enquanto espírito, tem que ter, tem que se agilizar, tem que se amar e tem que produzir bons frutos. E ele, sabendo que tudo aquilo que a gente fala, a gente tem que fazer, ele deu exemplo. Ele não ficou só nas palavras, ele curou muita gente ali. Diz Amélia Rodrigues que naqueles 2 dias ele curou todos os que estavam enfermos. Ele limpou todos que estavam leprosos. Ele trouxe a sanidade mental a todos os dementes. E ele também
trouxe a consciência aos obsediados. E no amanhecer do terceiro dia, quando ele está se despedindo, ele olha para aquele povo, olha com um olhar terno e amoroso e pensa: não importa se esse povo vai me esquecer tudo aquilo que eu vim a dizer hoje, aqui, esses 2 dias que passei aqui com eles. Importa é que eu deixei a semente, porque a memória da terra é ingrata. Nós muitas vezes ouvimos e logo esquecemos o que ouvimos. Aprendemos e deixamos as sementes caírem em terra com espinhos e pedregulhos. Mas importa que aqui ficou uma semente, e a semente, com certeza, ficará no coração da samaritana, que resolvera desde então deixar que as sombras não mais invadissem ela. Mélia Rodrigues diz que ela pensou, depois do encontro de Jesus, ela tornara-se uma nova mulher. Ela viu que não importava amar Jesus lá ou acolá, porque pelo que ela via, as pessoas amavam Deus de fora para dentro. Mas a proposta era amar Deus de dentro para fora, através dos seus semelhantes. E ela, uma vez que tinha conquistado a luz, nunca mais desceria as sombras. Era o propósito dela quando Jesus, naquela manhã, no terceiro dia. E terminamos, meus irmãos, com Jesus vai se dirigindo a Galileia e ali se despede daquele povo. E terminamos com um recorte, pequeno recorte, que nós tiramos do livro O Profeta, de Gibran Khalil Gibran, no ensino ou na lição Crime e Castigo. Quando diz assim: como uma procissão, vós avançais juntos para o eu divino. Vós sois o caminho e também os que caminham. E quando um dentre vós tropeça, ele cai pelos caminhos atrás dele. Desculpe. E quando um dentre vós tropeça, ele cai pelos que caminham atrás dele, alertando-os contra a pedra traiçoeira. Sim, e ele cai pelos que caminham adiante dele, que embora tendo o pé mais ligeiro e mais seguro, não removeram, contudo, a pedra traiçoeira. Nós devemos andar juntos, se possível, tirando as pedras traiçoeiras dos obstáculos e os obstáculos que teimam em permanecer na vida dos nossos semelhantes. Mas nós temos os nossos limites de atuação. Nós podemos, com todo o nosso amor e com toda a nossa boa vontade e bom ânimo, retirar essas pedras traiçoeiras dos caminhos daqueles que circundam conosco nesse planeta, nessa escola bendita chamada Terra. Mas temos que fazer a nossa parte, vendo onde o outro tropeçou e evitar que tropecemos, porque já temos a experiência do outro. Já temos o caminho traçado pelo outro e aquele caminho não deu certo. Que nós possamos escolher então os caminhos verdadeiros, aqueles caminhos que nos levam à vida maior, que é a vida espiritual. Meus irmãos, eu agradeço de coração os ouvidos sensíveis e pacienciosos que me acompanharam essa tarde, desejando a todos vocês que estão nos ouvindo, que virão depois a ouvir, e a todo esse universo que conspira sempre em harmonia a favor do eu divino, muita paz, muito amor e muito bom ânimo, para que todos nós saibamos nos desviar dos obstáculos das pedras do caminho. Que Deus nos abençoe, que fiquemos todos na paz do nosso Mestre e nosso Guia Jesus. Obrigada. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos,
no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.